Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos trabalhar as funções inorgânicas, sais e óxidos. Os sais, eles são substâncias que em meio aquoso, eles liberam um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Os sais, eles são obtidos por meio de uma reação de neutralização que ocorre entre o ácido e uma base. Vejamos algumas propriedades fundamentais dos sais. Os sais, a maioria deles tem o sabor salgado. Eles conduzem correntes elétricas em solução aquosa. Quase todos apresentam em estado sólido e em um estado puro ou na forma de cristais. Vejamos como se dá a formação dos sais na sensação a seguir e a nomenclatura desses sais. Vamos seguir a nossa regrinha. Nós temos aqui, para dar um nome ao sal, você tem que colocar primeiramente o nome do ânion, mais D e mais o nome do cátion. Vale ressaltar que a nomenclatura de um sal, ela depende da base e do ácido que geram esse sal. Por isso, vamos analisar primeiramente a nossa tabelinha, para assim depois aprendermos a escrever a nomenclatura dos sais. De acordo com a nossa tabela, nós temos a terminação do ácido gerador do sal, e a terminação do ácido gerado. Quando a terminação do ácido gerador é a terminação hídrico, o sal ele vai terminar em eto. Quando a terminação do ácido for oso, o sal, a terminação dele vai ser ito. Já quando o ácido tem a terminação ico, a terminação do sal será ato. Vejamos o nosso exemplo para melhor entendermos as reações, como ocorre. Nós temos no nosso exemplo um ácido, que é o ácido clorídrico, que nós já aprendemos a nomenclatura, e nós temos reagindo com o hidróxido de sódio, gerando o sal e a água. As reações, ela recebe o nome específico de neutralização. A ionização do ácido, que é o HCl, ele vai liberar o H+ e o Cl-. Lembrando que o Cl- é o ânion, tá? E também vai acontecer a dissociação da base, do MgOH2, que é o hidróxido de sódio. Quando vai ser quebrada, dissociada essa molécula, vai liberar o OH- mais o Mg+2. O Mg vai ser o nosso cátion, tá? Agora, vamos analisar como seria a nomenclatura desse sal. Então, nós temos o ânion Cl-, que é o cloreto, e o nosso cátion, que é o Mg+2, que é o magnésio. Então, a nomenclatura desse sal fica cloreto de magnésio, tá? Lembrando que nós já vimos que para escrevermos a nomenclatura de uma molécula, nós lemos a molécula de trás para frente. Por isso que fica cloreto de magnésio. Vejamos agora algumas aplicações dos sais no cotidiano. Nós temos, por exemplo, o cloreto de sódio. Ele é o principal componente do sal de cozinha, obtido pela evaporação e a cristalização da água do mar nas salinas. Na medicina, ele é usado como soro fisiológico. O carbonato de sódio, por exemplo, ele é a principal utilidade do carbonato e na produção de vidro, na produção de corantes, no tratamento de piscinas, na produção de sabão, de detergente, de papel, de celulose, nas indústrias têxteis e siderúrgicas. Nós temos também o carbonato de cálcio. Ele está presente na natureza, nas conchas, nos corais,
nas cascas dos ovos, no calcário, no mármore, usado para produzir cal na agricultura para corrigir o pH do solo, diminuindo assim a acidez. E nós temos também o sulfato de cálcio, tá? Como exemplo, na formação de anidro sem água. É usado como matéria-prima do gesso. Já na formação hidrato, é conhecida como gesso, usada na construção civil e para imobilização ortopédica. Tudo bem? Agora, vamos estudar os óxidos. Os óxidos, eles são compostos binários. O que são isso? São aquelas moléculas formadas por apenas dois elementos químicos, dos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da molécula. Vamos analisar a nomenclatura dos óxidos. Nós temos aí os óxidos, a fórmula molecular seria EXOY, onde esse E é o elemento químico ligado ao oxigênio, tudo bem? O X é a quantidade desse elemento químico e o O nós sabemos que é o elemento químico oxigênio. O Y, nesse caso, está representando a quantidade da atomicidade do elemento químico oxigênio presente na molécula. Lembrando que as fórmulas de química, ela se lê de trás para frente. Vamos tentar entender melhor a nomenclatura. Nós temos aí embaixo dois exemplos. O CO2, o F3O4. Então, como é que nós vamos analisar essa nomenclatura? Nós temos aí óxido, D e o nome do elemento. Quando nós temos apenas um oxigênio, a gente lê monóxido D, ou se for dois oxigênios presentes na molécula, nós colocamos dióxido. Se for três elementos, três oxigênios, trióxido. E assim por diante. A mesma coisa você tem que colocar no nome do elemento químico. É a quantidade. Mono, o nome do elemento, di, o nome do elemento e tri, o nome do elemento, e assim por diante. Vamos analisar o CO2. Nós temos aqui dois oxigênios, por isso que o nome da molécula fica dióxido. Tudo bem? D. Qual é o elemento químico aqui? C, que é o carbono. Monocarbono. Ou também pode colocar somente carbono. Então fica dióxido de carbono. O prefixo mono, ele pode ser omitido do nome de alguns óxidos, tudo bem? Vamos analisar o nosso segundo exemplo. Nós temos Fe3O4. Então nós temos, preste atenção que a gente lê de trás para frente. Tá? Então, nós temos 4 oxigênios, certo? 4 é tetróxi, tudo bem? Preste atenção que é óxido, tetróxido de porque são 3 ferros. É por isso que fica a nomenclatura dessa molécula tetróxido de ferro, tudo bem? Vamos agora ver algumas aplicações de alguns óxidos no cotidiano. O peróxido de hidrogênio, por exemplo, ele é conhecido como água oxigenada, usada para descolorir os cabelos e também para fazer a limpeza de ferimentos. Nós temos aqui o dióxido de enxofre, que é um gás incolor, de cheiro forte e altamente tóxico. Ele é encontrado na combustão de combustíveis de gasolina, querosene e diesel, e ele é bastante poluente. Nós temos também o dióxido de nitrogênio, que é um gás avermelhado, de cheiro forte e irritante, altamente tóxico também. Quando eles são inalados em grande quantidade, eles podem ser fatais aos seres humanos. Em função da elevação da temperatura do motor dos carros, há uma reação entre o oxigênio e o nitrogênio, formando o NO2. Vejamos agora
alguns fenômenos climáticos gerados por óxidos. Nós temos aí a chuva ácida, que é formada pela liberação de alguns óxidos, como por exemplo o SO2, que é o dióxido de enxofre, que irá gerar o H2SO4, que já estudamos a nomenclatura, que é o ácido sulfúrico. Nós temos também outro óxido, que é o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, que também é um óxido, certo? Que irá gerar o NO3, que é o ácido nítrico. Nós temos também como óxido a inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno meteorológico típico de centros urbanos industriais que ocorre quando uma camada de ar fria posiciona-se sobre uma cidade industrial, repentinamente encontrada por uma camada de ar quente que vai aprisionar todo aquele poluente. E por fim nós temos o efeito estufa, que é causado por alguns gases como o dióxido de carbono, o óxido de nitrogênio, o gás metano e o famoso CFC, que é o clorofluorcarboneto. Tudo bem? Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.